Você já ouviu falar em amor de outras vidas? Pois é, assim que se traduz. Certa feita convidou-nos o Divino Mestre: vinde a mim todos vós que sofreis e vos aliviarei. E através do tempo, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos e infelizes, fomos a Ele a fim de ouvir-lhes as instruções. Os oprimidos e aflitos, os doentes, os cansados, os sedentos de justiça, os desavorados, os desvalidos, os desamparados, os perseguidos, os caluniados, os tristes, os desesperados, os fracos, os irritadiços, os incompreendidos e toda uma legião de sofredores, buscamo-lo avidamente, aguardando-lhe os ensinamentos e promessas, manifestando-nos em torno dele. E o Divino Mestre respondeu-nos com as instruções da Boa Nova, cuja validade é indefinida para todos os tempos. Amparou-nos o Senhor, reconfortou-nos, esclareceu-nos, traçando-nos os caminhos para chegarmos até Ele e conhecermos a nós mesmos, expressando-se claramente com vistas a todos os povos. Reergueu-nos o ânimo e guiou-nos para a verdade e para o bem, iluminando-nos o coração e a inteligência. Cabe-nos agora a obrigação de escutar-lhes as orientações e acompanhar-lhes os exemplos que lhe caracterizam a grandeza. É com muita alegria e com muita honra que, em nome da Associação Médico Espírita de Cascavel, em nome da 10ª União Regional Espírita, com sede em Cascavel, eu os recebo a todos, em nome dessas duas instituições. E conto uma pequena história, antes de passar a palavra para os nossos expositores da noite. No dia 18 de fevereiro de 2018, há cerca de 11 meses, nos reunimos nessa mesma casa, nesta mesma sala, um grupo de aproximadamente, naquele dia, 35 pessoas, mais cerca de 25 fiéis. Domingo completaria o 40º encontro, sempre aos domingos, no início às 8h30 da manhã, em função de pessoas que gostam de acordar cedo, muito cedo. E depois, em função do frio, passou a ser às 9 horas e manteve-se e se manterá, se Deus assim o permitir. 40 encontros, completaria amanhã, então vale por esse. Nestes encontros, nós nos dedicamos a estudar especificamente Allan Kardec. Como ele ensinava, como ele escrevia, suas ideias principais, os princípios da doutrina espírita, para, a partir desses referenciais, termos meta segura no desenvolvimento da ciência espírita, da filosofia espírita e, como consequência direta, na moral religiosa, não só espírita, porque aí a religiosidade não é só espírita, mas é de todos aqueles que se propõem a servir a Deus. E resolvemos, junto com os colegas, com os amigos que coordenamos as atividades, a finalizar esse nosso momento de encontros com um evento, com 3 objetivos. O primeiro deles, consolidar os estudos iniciados em 2018, fortalecendo os laços entre os participantes efetivos e passantes. Estimular as reflexões doutrinárias relacionadas ao tema do simpósio, saúde e espiritualidade, de modo a chamar a atenção para a importância de se pensar o elemento espiritual na interação saúde-doença. Elemento esse que hoje é discutido nas universidades, nos bancos acadêmicos, como elemento fundamental para o entendimento do bem-estar humano. E terceiro, demonstrar a pertinência dos estudos doutrinários, especificamente das obras de Kardec e das subsidiárias, para uma melhor compreensão dos processos kármicos envolvendo o complexo saúde e doença. Pensando assim, montamos esse evento, que será organizado da seguinte forma: serão 3 módulos. O tema central, saúde e espiritualidade. O primeiro módulo hoje à noite, 2 palestras. Logo após, um espaço para perguntas e respostas. Vocês vão poder interagir com os palestrantes.
Amanhã à tarde, o segundo módulo, a partir das 15 horas. E à noite, o terceiro módulo de encerramento do nosso terceiro simpósio médico espírita de Cascavel. A programação está detalhada assim. Daqui a pouquinho, assim que eu terminar, passo a palavra para o doutor Mauro Bonato, com o tema Medicina e Espiritualidade, necessidade urgente. Na sequência, o doutor Vlamir falará sobre medicina, evangelho e autocura. E, após as palestras, aí abre-se para um bate-papo, onde vocês vão poder perguntar, questionar dentro dos temas que foram tratados aqui aos dois palestrantes. Amanhã, 15 horas, o coral vai estar novamente amanhã nos abrilhantando, fazendo essa harmonização. E, na sequência, teremos, segundo módulo, o autoencontro no estabelecimento da saúde integral. 2 estudiosos da obra de Joana de Ângeles, que vão nos ajudar a compreender aspectos da obra da benfeitora, que fazem uma ponte entre as obras de Kardec, entre doutrina espírita e o conhecimento e os estudos que a psicologia moderna, que a psicologia contemporânea nos traz. E aí nós teremos, na primeira palestra, a conquista da consciência nos processos de saúde e doença, com o nosso querido Paulo Vanin, que já está aqui ao nosso lado. E, logo após, os transtornos como terapêutica de evolução, com o Laudelino Riso. Mesma coisa, terminou um bate-papo, perguntas e respostas com os dois palestrantes. E a partir das 19h30, para fazer o encerramento deste nosso simpósio, aí teremos o terceiro módulo, Saúde e Reforma Íntima. A primeira palestra, Mente e Corpo, Conexão Imortal, com Maurici Machado, também está ali nos assistindo. E, logo na sequência, para encerrar o evento, Jesus, o sublime médico das nossas almas, serei eu que aí conduzirei esse nosso bate-papo. Também, após as duas palestras, estaremos para conversar com vocês, respondendo as perguntas dentro dos temas propostos. A ideia, em parceria com a URI, é tornarmos esse aqui um evento anual, sempre como culminância dos estudos da AME durante o ano decorrente. Já para o próximo ano, com data ainda a ser definida, iniciaremos estudos sobre perispírito. Isso significa que daqui a um ano estaremos aqui, num novo simpósio, o 4º simpósio, tratando de um tema relacionado com o perispírito. E a nossa ideia é algo simples. Como simples eram todas as coisas que o Cristo fazia. Porque apesar de a AME ter como grande referência a ideia da produção de conhecimento, na doutrina espírita, produção de conhecimento sem a ação no bem e sem proposta de renovação moral, ela não faz o menor sentido. E essa é a nossa grande proposta, estudar, aprender mais, para aprendendo mais, melhorarmos de modo melhor e mais fácil. Tudo bem, pessoal? Então, aqueles que quiserem participar dos nossos estudos, estão convidados para a partir do próximo ano, no mês de fevereiro, ainda vamos ver as datas direitinho, todo domingo, das 9 às 10h30 da manhã. Quem tem vontade de estudar, venha para cá. Tudo bem? Então, já para iniciarmos, sem mais delonga, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante. Com o tema Medicina e Espiritualidade, necessidade urgente, eu convido o professor Mauro Bonato. O professor doutor Mauro Bonato possui graduação em Medicina pela UFPR, também mestrado em Medicina pela própria UFPR, doutor em Ciências da Saúde pela PUC Paraná e residência médica na Federal. Professor assistente nível D da UniOeste, tem apresentado trabalhos acadêmicos em diversos países, inclusive retornou agora no último final de semana de Roma, onde foi apresentar trabalhos na sua área de conhecimento, que é a área gástrica, e, como forma de elevação espiritual, recebeu de presente a presidência da AME Cascavel. É o atual presidente da Associação Médica Espírita de Cascavel. Então, eu gostaria, professor, a tribuna é sua, fique à vontade. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, que Deus esteja conosco nesse momento, para que possamos transmitir o que nós estudamos. Eu vou falar
um pouquinho de... Alguns slides estão aqui em inglês, mas é porque eu não pude traduzir e fazer as montagens de novo do slide. Mas, completando o que o Angie falou, né? Aqui mesmo nós iniciamos uma conversa para começar a estudar mais efetivamente. Começamos, Maurici e eu, mais um grupo com 2, 3, 5 pessoas o ano passado. Esse ano efetivamos melhor. E o nosso objetivo principal é a instrução entre nós e depois nós transmitirmos essa instrução que aprendemos aos alunos, como eu vou fechar depois essa fala. E esse é o objetivo assim aqui do nosso grupo. Não é fazer nem milagres nem nada. Nós queremos instruir primeiro os que vêm. Nós vamos estudar bastante para poder transmitir esse conhecimento para a área da saúde. Todas as pessoas da área da saúde, quem dá aula, quem enfermagem, fisioterapeutas, médicos, todos que tratem o paciente holisticamente, né? Também não só fisicamente, mas que trate também a alma, né? Então esse é o objetivo. Eu vou começar aqui com essa mensagem do Espírito da Verdade, para quem não sabe. Algumas pessoas não são da doutrina assim mais profundamente, mas o Espírito da Verdade é a mensagem de Jesus, né? No livro dos Espíritos. Então ele fala: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar e abrir os olhos dos cegos. Então, Espírito da Verdade. Eu coloquei essa mensagem porque a Associação Médica Espírita tem alguns mentores, né, espirituais que comandam e que nos orientam do lado espiritual a nossa conduta aqui, que o primeiro deles é o Dr. Bezerra de Menezes, que viveu nesta época, convidado. Então Bezerra de Menezes, ao desencarnar, foi convidado a se distanciar do orbe terrestre pela sua evolução, pela sua passagem nessa terra, e ele pediu que não o afastassem da terra enquanto ainda houvessem lágrimas. Vocês sabem que muitas vezes ele tem comunicações com o nosso maior, o Divaldo Franco. Então ele sempre faz comunicações, né? E Maria Santíssima então permitiu que ele coordenasse uma equipe de encarnados e desencarnados a atuarem pela evolução do Brasil. Então, que entre todos esses estamos nós aqui da AME Cascavel. E o outro, que também é mentor espiritual da AME, é Eurípides Barçanufo, que ele também viveu em Sacramento, né, Gilberto? E ele foi uma vida curta, né? E nesse período de 38 anos ele foi fantástico, maravilhoso, fez coisas, muitas coisas que nós passamos muitas vidas e não podemos fazer. E ele teve uma mensagem de Maria para que não fechasse as portas da escola lá em Sacramento e que apagasse a tabuleta de denominação Liceu Sacramento, que era uma escola espírita e não estava sendo bem aceita na cidade, né? E que ele ficasse, então, mudasse o nome para Allan Kardec e ensinasse o evangelho que Maria falou, que meu filho trouxe. Então, todas as quartas-feiras até hoje tem essas orações, né, do evangelho. E ele fez nesse colégio de Allan Kardec, ele instituiu várias, nós não vamos poder falar tudo isso agora, teria que ser algumas palestras, mas ele foi um educador muito importante, né, e de Sacramento. Então, quem tiver curiosidade no YouTube, onde quiser, de literatura, inicialmente, depois tem os livros dele, conheça um pouquinho
de Eurípides Barçanufo, que ele é muito importante. Então, também é um dos mentores que nos guia nas AMEs do Brasil. E a doutora Marlene Nobre, que é uma ginecologista que divulgou, ela fundou, né, ela desencarnou em 2017, e ela foi a primeira médica, a primeira presidente da AME em 1995 no Brasil. Então ela divulgou a espiritualidade, a medicina e a espiritualidade em vários lugares do Brasil e do exterior, com palestras, livros, e ela teve uma vida dedicada à AME, e ela é um ícone, também uma orientadora do outro lado para a AME. Bom, o objetivo que eu tenho aqui hoje é medicina e espiritualidade, uma necessidade urgente, né? E nós vamos, inicialmente, em alguns pontos desta nossa conversa, que vão ser o seguinte. Nós vamos falar de alimentos, de toxinas, de pensamentos, da espiritualidade e aplicação de tudo isto na medicina. Nós vamos começar com a epigenética. Como mostra o desenho, nós temos a genética e em cima dela temos algumas coisas que influenciam essa helicoidal, né? Então nós vamos ver o que acontece com nossas células e o que acontece com os nossos comportamentos, a nossa alimentação. Aqui foi tirado do livro de Bruce Lipton, que ele tem vários livros, um deles é Biologia da Crença. Ele é um estudioso muito importante, americano. E a mudança de tudo isso, da nossa genética, é que por que nós, o DNA, se é o DNA realmente, somos vítimas dele, ele é que nos conduz. Se nós temos uma lesão cancerígena, nós vamos ter o câncer, né? Então essa é a pergunta, se você é refém do teu DNA. E nós podemos ver aqui, que foi por Watson e Crick, em 1963, eles isolaram do núcleo o DNA. Algumas coisas, pessoal, depois vocês podem perguntar se ficar muito assim pesado. Então o DNA foi selecionado ali os 23 pares cromossômicos em 1963 por esses dois, Watson e Crick. Eles isolaram esse DNA de uma proteína. Então tinha 50% proteína e 50% DNA. E nós, depois de algum tempo, na escola, os mais antigos aqui, os médicos mais antigos aprenderam que o DNA tinha uma importância crucial no nosso desenvolvimento. De alguma doença, de algum problema familiar, e se você fizesse teu estudo genético, você poderia ter um câncer se você tivesse alguma proteína doente, um DNA doente. Aí, com a evolução, então esse era o nosso primeiro conhecimento, mas depois da década de 80, 90, começou-se a observar, até alguns estudiosos, que isso era diferente, que existiam outras influências nesses genes que faziam, não a genética, mas sim essa influência, né? Achava-se então que o DNA tinha uma correlação com o câncer, mas a causa não era o DNA, e sim a proteína que estava ao redor. Aí nós vamos agora dissertar sobre isso, e depois nós vamos conectar com a espiritualidade e finalizar, então, como eu disse ali. Aqui está o DNA, né, com a sua formação helicoidal, e a proteína. E ela foi meio que esquecida quando o Watson e Crick fizeram essa separação do DNA do núcleo, e achava-se então que nós éramos vítimas somente da genética. Mas aí o Bruce Lipton começou a estudar e viu que existiam sinais que o cérebro mandava
E quem alimenta nossas células é o sangue. Então, do sangue passam o quê? Os alimentos, os peptídeos, todas as informações vão para a célula. Tanto coisas boas como coisas ruins vão alimentar as nossas células, né? E essas proteínas são envolvidas pelas coisas boas ou ruins que nós mandamos lá. Dependendo disso, nós podemos desenvolver ou não alguma doença, não só o câncer, né? Então, aqui diz assim, ó, a influência do nosso comportamento, ativando ou não os genes. Então, em volta do gene, como nós vimos, estou insistindo nisso, tem a proteína. E essa proteína que é importante nessa mudança que possa ocorrer na nossa vida. Então, o meio ambiente, externamente, ele controla o comportamento dos genes, o nosso comportamento. Então, nós temos aqui o nosso cérebro, e a nossa diferença dos chimpanzés é bem pequena, é 1%. A diferença é que nós temos a parte frontal aqui, o cérebro, a parte frontal que controla, que nós raciocinamos, que nós guardamos as nossas coisas boas, nossas coisas ruins que nós construímos, e a nossa vantagem é que nós podemos criar coisas boas para o futuro se nós criamos coisas ruins no passado. Então dá para mudar. Então essa é a nossa vantagem. Aí nós temos o cérebro que comanda, então através do nosso comportamento nós vamos influenciar as células a se multiplicarem para o bem e para o mal. Nós temos então a parte do gene, o DNA, e temos também as células tronco, que são as células que são essas proteínas que estão envolvendo o DNA. Então vocês sabem que as células tronco podem desenvolver algum órgão, né, para o ser humano. Então o Bruce Lipton, ele fez estudos mostrando que tirando o DNA somente a proteína, ele fazia elas se multiplicarem e se transformarem em tecido ósseo, em tecido muscular, em outros tecidos, independente do nosso DNA. Então o nosso DNA não é mais nós não somos mais vítimas do DNA, e sim do nosso comportamento. Claro, 90% do nosso comportamento, 10% do DNA, que ele pode vir já com uma situação de bastante intensa, de alteração, que possa desenvolver uma doença grave, um câncer. Aqui ilustrando nesse cartoon, que a gente tem alguns hormônios bons e maus que são, através do sangue, eles vão nas células do nosso comportamento. Eu vou ver mais na frente, isso aqui é só para mostrar inicialmente. E o Bruce Lipton, ele fez meio de cultura. Vamos lá. Assim, meio de cultura de coisas boas e de coisas ruins nessas células. Determinado meio de cultura nascia músculos, ossos e etc. Então, ele conseguiu provar que o DNA não era o vilão, ou quer dizer, o mais importante, e sim a parte do nosso comportamento influenciando o DNA. Então, aqui fica essa pergunta, né? Aqui, a culpa é genética, nesse artigo, mostrando então que apenas 1% das doenças vinham da genética, e o restante eram causadas, novamente insisto, pelo nosso comportamento. Então, através de toxinas, através de pensamentos, das emoções, do estresse, das coisas boas, dos alimentos, e aí esse nosso comportamento ia influenciar, mas só 1% a genética tinha importância, o restante era nosso comportamento. Eu insisto nisso, porque aí está o ponto que nós podemos modificar na nossa vida. É muito comprido isso, mas estudos multicêntricos mostram que as pessoas podem viver mais tempo, não às custas de aparelho, não às custas artificiais, mas pelo seu comportamento. Estudos com espiritualidade, com religiosidade, com bons hábitos, com aquelas coisas que a gente vê toda hora que é importante para uma boa pessoa. Então, existe lá, além do DNA, que não é o assunto de hoje, existe o telômero, que é um multiplicador da replicação do DNA, que mostra que tudo isso faz com que você possa evoluir e ter uma vida mais longa, né? E esse conhecimento é importante, que nós estamos desenvolvendo, né? Vários estudos aqui, e desses estudos saem esses conhecimentos para que a gente possa aplicar no dia a dia. Então, mostrando aquele desenho inicial, o nosso DNA,
influenciado pelo nosso comportamento aqui, que são hoje dito epigenéticos. Então a epigenética é em cima da genética, epigenética, que são os fatores que são os importantes nas nossas mudanças. Olha só, vamos falar, eu falei alimentos, de pensamentos, e vou começar com o alimento. Os alimentos, vejam só, nós temos uma carga tóxica de alimentos quimicamente poluídos. Temos poluidores industriais, excesso de remédios nos modernos países industrializados. Muitos remédios são bons e outros são ruins, têm efeitos colaterais, causam mal também. Droga, cigarro, álcool, são negativos. A maioria dos poluentes é solúvel em gordura. Então, se você comer carne gorda, começar a exagerar nesse tipo de alimento, você facilita, então, que pode ser insalubre essa carne, por causa que ela é um carreador, ela transporta as toxinas para todo o seu organismo. Ela é o carreador, ela é o caminhãozinho que carrega as toxinas e se dissolve nelas. A gordura transgênica, ácidos graxos, né? Até eu estava comentando com uma pessoa aqui, ela falou, isso aí é plástico, né? Então a margarina é plástico, né? Aí os mais jovens hoje, como minha filha e alguns, eles já abominam, então eles já sabem, né, que isso é um problema, porque o nosso organismo não vai digerir esses plásticos, essas coisas artificiais lá dentro, e isso vai nos trazer problemas, né? Vai acumular no cérebro, acumular em alguns órgãos. Esse daqui, aspartame, muitas pessoas usam os adoçantes, e nos Estados Unidos até 81 era proibido pela FDA o aspartame. E aí o que aconteceu? Mudou o governo, eles passaram por volta assim e colocaram essa substância como sendo substância que é usada nas academias, como é que é? Suplemento. Então ficou como suplemento, e o suplemento ele passa direto, ele não entra no crivo lá do cuidado de medicamentos, como é rigoroso, né? Ele passa por trás, daí ele foi liberado. E isso trouxe muitos problemas. O que eles descobriram? Que causava câncer no cérebro. E os outros cânceres não aumentavam só no cérebro. E essa Candice Pertz, que eu vou citar daqui um pouco, ela fez um estudo lá e começou a ver. E mais outros cientistas americanos viram que o aspartame trazia Alzheimer, trazia esclerose múltipla, trazia lesões de cérebro, né? E ele continua por aí. Por isso que os alimentos diet são complicados. Tem uns casos que eu não vou citar aqui, senão nós vamos alongar, mas que exemplificariam a importância, né, como alimento ruim. O glutamato de sódio, que é o aditivo alimentar, alimentos defumados, todos conhecem, né, nos orientais, acelerando, aumentando o câncer gástrico, né? Os alimentos em conserva, aqueles picles, são também cancerígenos, né, em excesso, claro, uma vez ou outra, mas se tiver uma sequência, ele pode ser considerado, então, um cancerígeno. O açúcar é outro problema que nós temos, porque a gente é addict ao açúcar, a gente é viciado, e esse açúcar ele causa mal para a gente também, ele tem uma transformação no nosso corpo, e o açúcar não é benéfico. Pesticidas e agrotóxicos, pessoal, eu não vou deixar de contar esse caso. Essa semana veio um paciente com 48 anos que teve um câncer há um ano atrás. Aí eu comecei a falar, e ele veio para um controle. Sentou na minha frente, gravata, era advogado, e eu fiquei um pouco assim, falei, mas eu vou perguntar, vou fazer a anamnese, que é um estudo que nós vamos fazer aqui, que é sobre como chegou a um câncer avançado. Aí eu perguntei, como é que foi tua vida, tal, assim, você era jovem, morava por aqui? Doutor, quando eu era jovem eu trabalhava no sítio com meu pai, e é o seguinte, lá a gente não tinha cuidado nenhum, usava BHC, eu não lembro o nome dos outros, mas Roundup, e esses pesticidas fortes. Inclusive meu pai plantava feijão e minha mãe conservava o feijão para não carunchar no BHC. E a gente comia aquilo, mas era ruim, doutor, e era um cheiro lá. A gente, sabe aquelas maquininhas de pulverizar? A gente usava, eu usava, doutor, mas nunca usei máscara, nada. De vez em quando me dava umas náuseas, passava mal. Eu fiquei lá até uns 15 anos, 20 anos, não, 22 anos, 23, daí eu fui estudar
ou melhor, fui trabalhar antes. Ele formou há pouco tempo até como advogado. Aí ele foi gerente de uma loja. E como é que era? Ah, doutor, eu tinha um estresse porque eu era pressionado. Eu era muito nervoso, eu tinha um estresse que não aguentava. Eu me preocupava, eu tinha uma pressão. E depois? Bom, depois você viu, né? Tive o câncer. Esse é um exemplo que eu tive recente agora de conversar com a pessoa, porque eu estava com isso na cabeça, né? Eu falei, vou fazer a anamnese dele aqui, vou fazer a pergunta, quero ver se tem alguma coisa que influenciou nesse caso, né? Então teve claramente aí uma influência do meio ambiente e do comportamento. Então nós falamos em alimentos e agora eu vou conversar rapidinho aqui com a Candice desse livro aqui, ó. Conexão Mente, Corpo e Espírito, de Candice Pertz, que é também uma pesquisadora. Ela é farmacologista, ela é também neurocientista, ela tem várias denominações. Ela faleceu em 2013, com 73 anos, mas ela teve uma vida longa de pesquisa do peptídeo T, que ela conectava com, eu não sei como é que está essa pesquisa, mas para ajuda na AIDS, para resolver problemas de melhorar ou até impedir o desenvolvimento da AIDS no paciente. Então ela estudou e deu esse relato aqui, que é a influência do pensamento. São como redes celulares do pensamento, cerebrais, que disparam juntas. O limiar de um disparo neuronal depende do estado de sensibilidade de milhares de receptores que estão na sua superfície, compondo os canais iônicos e propriedades elétricas. Assim, o condicionamento dos padrões do pensamento se estende pela rede psicossomática do componente. Cada um desses canais tem uma natureza quântica, pois ela está aberta ou fechada, nunca no meio. Pensas com o seu corpo e com as palavras que diz, porque o som faz vibrar receptores e afeta de fato a rede neural que se forma no cérebro. O Buda já dizia naquela época, e hoje é comprovado, né, que você é o que você pensa. Einstein, se você quiser modificar alguma coisa, modifique seu pensamento. E não caiu por terra essas frases deles, né? E hoje a ciência está comprovando. Palavras e pensamento fortalecem conexões sinápticas no cérebro, mudando seus padrões neurais ou redes, dando uma experiência pessoal da realidade e potencialmente fazendo acontecer o que você quer. Palavras positivas ou negativas, como música, meditação, oração, espiritualidade, etc., podem modificar seu pensamento, devem modificar e tem que modificar seu pensamento para você ter uma vida mais adequada e mais equilibrada. Esse é o ponto que nós estamos falando desde o início, né? Primeiro a influência de tudo isso na nossa célula e depois como fazer isso. E ela escreveu também Moléculas da Emoção, dizendo que essas moléculas, de acordo com a nossa emoção, são liberadas e distribuídas pelo corpo, instruindo as células sobre se devem ou não se dividir e se devem ativar esse ou aquele gene. As emoções agindo lá na genética. Tudo no corpo é mobilizado por essas moléculas mensageiras que estão em toda parte do nosso corpo. As novas ciências da medicina, corpo e mente e espírito, a biopsicologia, estão corroborando aquilo que os sábios do Oriente descobriram há milhares de anos, como eu citei. Podemos mudar nossas atitudes com técnicas de equilíbrio que equilibram o sistema hormonal. Simples práticas diárias como a respiração diafragmática, o relaxamento profundo e meditação produzem duradouras mudanças positivas não apenas na saúde, mas na personalidade. Então vejam, como é que essas moléculas da emoção, como é que elas são? Primeiro, a hostilidade, a raiva, está associada a um excesso de cortisol. O efeito da citocina, a felicidade, o afeto, a citocina, a felicidade, a dopamina, as sensações de bem-estar, a serotonina e a endorfina, quando a gente faz um esporte, quando a gente tem um prazer maior, então é liberado a serotonina e a endorfina.
Os sentimentos de maior status aos elevados níveis de testosterona e os de inferioridade à baixa de testosterona, que é uma das causas de depressão no homem, né? Quando ela atinge uma idade mais avançada. Tais moléculas de emoção podem ser bálsamo ou veneno para a nossa saúde. A excessiva secreção do hormônio do estresse, o cortisol, que ocorre na raiva, está ligada à doença cardíaca, câncer, AIDS, diabetes, mal de Alzheimer, depressão e morte prematura. Melhor não ficar com raiva. Então, o córtex central é o nível executivo da nossa consciência, nós já vimos isso. Planeja o futuro, decide para onde quer dirigir a atenção de tudo isso que nós vimos, né? Os receptores opioides e endorfinas dão consciência elevada, felicidade ou amor, união com o divino. Isso que eu quis colocar aqui. A nossa biologia torna isso possível, né? Quando você está naquela paz, quando você está conectado, quando você consegue uma boa relaxamento, meditação e conexão com o divino. É a nossa herança espiritual biológica, como seres humanos, podemos nos sentir bem, como podemos sentir Deus. Então esse é o ponto importante, né, de toda essa conversa. Pensamento e vida, agora eu estou trazendo 1958. Nós mostramos o atual, a ciência, e agora mostrando o que falava lá atrás o Emmanuel, lá no Pensamento e Vida. Chamamos-lhe o mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda mais uma vez que... Então, conectem o que eu falei de hoje do que ele falou lá. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, amor. Teve um estudo de longevidade americano, de vários trabalhos, eles fizeram uma coletânea, e o que ficava no final era amor, perdão e compaixão. As 3 palavras que eles achavam que fazia com que as pessoas vivessem mais tempo. Pensamento e vontade. Então, a vontade é o nosso principal motor aqui para que nós possamos mudar. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, espelho vivo da consciência lúcida, comparada a um grande escritório, a nossa vontade. Um departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda, que definem os investimentos da alma. Só trazendo do Livro dos Espíritos, na questão 909, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós que fazem esforços. Então, está aí, né, pessoal? Não quero puxar a orelha de ninguém, mas depende de nós. Nós é que temos que mudar. Agora, o nosso Eurípides Barçanufo, trazendo um pouquinho dele, para nos ajudar a entender tudo isso. Nesse livro, Evangelização do Espírito, ele apresenta, que foi apresentada por ele, na qual se relatam pontos básicos de uma metodologia que traz uma característica especial para entender o Espírito.
existe essa conexão. Então nós vimos lá do Emmanuel do pensamento e do Eurípides essa conexão de como que a gente deve fazer. Eu não posso falar tudo aqui, mas ele explica para você ver a natureza, para você na dança, para você ver no teatro, na música, para você fazer as suas conexões de mudanças, nas suas mudanças na sua vida, de instrução para o espírito, né? Descobrimos os meios de recursos que melhor auxiliam o espírito, né, nossa alma, a avançar nas suas mais ricas propostas de esperança que a nossa vida, a nossa reencarnação permite. Então, o evangelizador de espíritos é o compromissado com a própria modificação, transformando a sua vibração, pensamento e sentimentos. O processo de organização mental inicia-se no exercício de educar o pensamento com sentimentos elevados, adquirindo valores e conhecimento que servirão como filtros das ações da vontade. Estou mostrando aqui essa conexão de várias épocas. Nós vimos então de 1958, aqui é uma psicografia, mas foi feita por ele também, de tempos depois. O espírito que se evangeliza traz a mente equilibrada, faz dos seus conflitos um movimento ascensional para o progresso. Obrigado. Então nós temos essa opção de evangelização do espírito. Queria dizer que esse é um livro que é uma cartilha distribuída para a Associação Médica Espírita, como sendo orientadora, para que seja seguida. O resultado disso, dessa educação do espírito, é a mudança de comportamento que refletirá na sua postura. Aí vem, aqui nós estamos estudando, aqui nos domingos, é o perispírito, que é o modelo organizador biológico do ser, que faz essa conexão, que é o nosso envoltório, que ele vai sendo melhorado com as nossas ações. E o planejamento encarnatório, que é o nosso plano de vida aqui, são as mudanças da personalidade, o pensamento, o conhecimento e a educação, os sentimentos, permitem ao espírito transformar a sua intimidade mental, criando novas ideias e sustentando a vontade de realizar novas edificações. Então, todo esse conhecimento, toda essa informação deve ser fixada na nossa mente para que a gente tenha, então, essa evolução. Então, é necessário o conhecimento do Evangelho e sua aplicação na vida, pois essas atitudes são capazes de alterar o nível da consciência e a moralidade do espírito. Esse é fundamental, então, essa nossa evangelização do espírito, né, que a gente tem que dizer dentro da gente, se você tem paz, se dentro de você está leve, você está nas leis de Deus, você está nas condutas que Jesus trouxe do Evangelho, você não tem o que temer, você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar estressado. A gente sabe o caminho, só não está sabendo como fazer, né? Todo mundo tem uma vida para aprender isso. Uns aprendem mais cedo, uns demoram, outros nunca aprendem. Mas estamos aqui para fazer essa evolução. Bom, a mensagem era essa. Agora, eu vou só terminando para encerrar, dizer por que nosso trabalho existe e por que nós precisamos fazer tudo isso. A espiritualidade é um assunto relevante para os estudantes da área da saúde e, segundo as diretrizes curriculares oferecidas pelo Ministério da Saúde brasileira, o futuro profissional deve ser promotor de saúde integral do ser humano. O tema da espiritualidade já foi incluído no currículo de várias universidades norte-americanas, como mostram os dados de Harvard Medical School em 2007, apontando que mais de 100 escolas médicas americanas, das atuais 141, 70,9% já possuem curso de espiritualidade na medicina. Pesquisas mostram que os pacientes consideram que os médicos deveriam estar mais atentos às suas crenças religiosas e espirituais. Entretanto, o médico não está preparado. Apesar da maioria ter conhecimento da relação entre a espiritualidade e a medicina, poucos têm treinamento ou instrução prévia para isso. A discussão desse assunto com o paciente, quando o médico é preparado, é muito benéfica, pois melhora a relação médico-paciente, a adesão ao tratamento, a confiança e simpatia para com o profissional da saúde.
É importante o contato com o tema espiritualidade na graduação de medicina pelos estudantes. Além disso, mostrou que em países desenvolvidos o tema é muito abordado e as faculdades sempre introduzem atividades para discuti-lo. Logo, o aluno se prepara para colocá-lo em prática na profissão. Talvez os médicos mais velhos, Dr. Francisco, alguns doutor Aparecido, alguns médicos, Dr. Manuel eu já estou incluindo, já tem uma vivência, uma espiritualidade, né? Os mais jovens a gente tem que estar mais na orientação mesmo, né? Dr. Vlamir. O trabalho interno é fundamental. O enfoque especial na caridade, disciplina, vigilância e oração. Pessoal, dizendo que a mensagem de tudo isso, né, dessa urgência que foi o tema que foi pedido para eu falar, mostrei então a importância do nosso comportamento e como que nós devemos, nós mais velhos, orientar os mais novos para que eles evoluam nessa área. Que nós ainda estamos evoluindo, mas imagine, nós temos que evoluir mais e mais e mais, nos instruir para poder transmitir, ok? Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer em nome da AME, da 10ª União Regional Espírita, a presença de todos e que aproveite ao máximo os ensinamentos aqui emanados. Eu vou ler um texto que a título de oração, que se chama Perante o Divino Mestre. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Jesus Cristo, condenado sem culpa, vencido e vencedor, profundamente amado, violentamente combatido. De todos os títulos, preferiu o de mestre. Conquanto devesse, nas provas supremas, reconhecer-se abandonado pelos discípulos. De todas as profissões, praticou um dia a de carpinteiro, ciente de que não teria para a ministração de seus apelos e ensinamentos, nem culminâncias de poder terrestres e nem galerias de ouro, mas sim pobres barcos talhados em serviço de enxó e a golpes de formão. Soberano da eternidade, permitiu-se lhe aplicassem a coroa de espinhos, deixando-se alçar num só leão constituído de 2 lenhos justapostos, em 2 traços distintos. Ele que se declarou enfeixando o caminho, a verdade e a vida, deu-se na extrema renúncia, em penhor de semelhante revelação, suspenso nas horas derradeiras, sobre o traço vertical que simbolizava a fé, a erigir-se em caminho para o céu, e sobre o traço horizontal que exprimia o amor, alimentando a vida na direção de todas as criaturas, como a dizer-nos que ele era, na cruz, a verdade torturada e silenciosa, entre a fé e o amor, a sustentar-se claramente erguida para a justiça divina, batida e supliciada pelos homens, mas de braços abertos. Assim seja. Dr. Vlamir será o nosso próximo palestrante. Ele é médico anestesiologista, formado em 1983, pós-graduação em psiquiatria pela Universidade Positivo, pós-graduação em gestão empresarial em saúde pela FAE. Mora em Cascavel desde fevereiro de 86, é o atual presidente dessa Sociedade Espírita Caminho da Luz. Recebamos o Dr. Vlamir, que tratará do tema Medicina, Evangelho e Autocura. Bom, boa noite a todos. Nós vamos falar de uma forma, tentar explicar de uma forma bem simples. A nossa ideia é que possamos simplificar o máximo possível, para que não é uma aula médica, é uma aula de aprendizado geral, onde nós somos os que primeiros vamos aprender. Então, o meu tema, falando sobre medicina, é só uma arte ou ciência que tem como objetivo prevenir, curar, atenuar as enfermidades, trauma e tal. E o Evangelho, essa terminologia, ela vem de uma boa nova, uma boa notícia.
Então, isso quer dizer o quê? Que tem alguma coisa diferente no Evangelho que nós vamos aproveitar, vamos utilizar nos dias de hoje. Não está bom? Essa autocura, ela é um processo, como está dito aqui, de recuperação dos distúrbios psicológicos, traumas e outros, motivado e dirigido por nós próprios. Então, nós é que fazemos esta autocura, nós é que proporcionamos. Então, as aflições de hoje, nós olhamos alguém aflito, ou conosco mesmo essa aflição, a primeira coisa que vem é por quê? Né? Por que umas pessoas sofrem? Por que para uns dá certo, enquanto para outros não dá, ou tudo é alegria para um, para outro não é, né? E por que algumas pessoas virtuosas prosperam, enquanto que outras não prosperam? Às vezes aquela que prospera, nós, dentro do nosso conceito limitado, entendemos como, poxa, a pessoa perversa e ela prospera, né? E eu não, o fulano não. Então a raiz de qualquer ocorrência conosco, ela se encontra dentro de nós. Então nós somos os grandes herdeiros de nós mesmos, do passado, não vamos entrar muito em detalhe, que está se representando hoje aqui no presente. Então somos responsáveis de todos os nossos atos. Ah, mas eu não fiz nada agora. É verdade. Esse sofrimento, nós temos que ampliar um pouquinho o nosso nível de compreensão. Não dá para falar mais só no que é palpável aqui, é visto aqui, é sentido aqui. Tem que falar na herança. E onde é que está a herança? Foi onde o Mauro acabou de falar, no nosso DNA. Trazemos a herança pretérita, lá de longe, refletindo, resgatando, nós vamos mostrar daqui para frente um pouquinho mais. Então, para possamos entender um pouquinho, olha, é algo simplificado. Quando nós somos uma doença chamada esquizofrenia, olha o que está acontecendo com um dos nossos neurohormônios, a dopamina. Olha na ansiedade, ela está baixa. Olha na alegria, como é que está com a serotonina. Olha na depressão, ó, dopamina e serotonina baixas. Olha no amor, ocitocina, dopamina e serotonina nos níveis bons. Aqui, frente a um perigo, luto ou fujo? Adrenalina e noradrenalina lá em cima. Nós temos uma flor. Será que o que eu faço? Então, só para entender, esses são neuropeptídeos, neurohormônios que estão circulando na gente todo momento. Aqui, só para ilustrar, é uma terminação nervosa, onde tem os neurohormônios transmitindo para que nós possamos ter essa condução normal, no caso, por exemplo, em paz, em harmonia, ou no caso da depressão, tem bem pouquinho disso aqui, ó. Então chega lá o impulso e fala, não vou, o que eu faço? O que eu faço? Não tem uma ponte que me liga daqui naquela mesa. Ele fica paradinho, porque o que tinha ali para transmitir, acabou. Então ele entra em depressão, ele entra em ansiedade, enfim, fica tudo isso. O que faz o remédio? Ele fala assim, escuta, não vai embora não, fica um pouquinho aí, para que o estímulo passe, chegue, vai lá e transmita. O remédio faz isso, deixa na terminação um pouquinho mais desses neurohormônios, desses neuropeptídeos. O remédio faz isso. E se não tomar o remédio? Se não tomar o remédio, nós podemos produzir? Podemos e produzimos. O remédio ajuda? Ajuda, mas não é tudo. Então, quando a gente dá um remedinho, melhora um pouquinho isso aqui. Tá bom? Só para mostrar como é que são as reações químicas do nosso corpo, olha só, olha na raiva, olha como é que está. Medo, né? Felicidade, está tudo tranquilo aqui, ó. Tristeza, vazio aqui embaixo, surpresa, enfim, depressão, ó, tudo escuro, desprezo, orgulho, vergonha, enfim, tudo isso é fruto daqueles neuropeptídeos, aqueles hormônios. Como é que eu estou trabalhando com tudo isso, né? Então, isso aqui também é um reflexo do nosso
que nós trazemos conosco, do nosso passado, das conquistas, do prejuízo, né? Então, a nossa existência, a nossa felicidade, a nossa paz, depende do direcionamento que eu faço disso tudo. Como é que o que eu quero para mim? O que eu quero escolher, né? Então, só para nós entendermos alguma coisa a mais, nessas dificuldades da vida, tem uma causa, não é de graça. Acontece, então eu fui escolhido. Então, se nós entendemos que o Criador falou, não, escolheu fulano, esse aqui vai sofrer. Não tem sentido. A gente hoje, com a inteligência que temos, com o conhecimento, não dá para entender. O fulano sofre e o outro não. O que tem por trás disso? Se entendemos que Deus é justo, tem que ter uma causa justa também. Não pode ter, senão não, é incompreensível. Ou Deus não existe, ou Ele é extremamente injusto. Não tem outra explicação. Então, quando acontece todas essas dificuldades, se existe uma causa, Deus é justo, a causa é justa, então tem sentido no que está acontecendo. Cabe a nós desenvolvermos esse progresso para entendermos o que está nesse relacionamento todo. A cena, né? Quantos de nós estamos mal aqui e mal aqui, pela nossa própria falta? Vítimas de descuido, desse orgulho, da nossa cobiça, heranças de atos desprezíveis que está aí, ou infelizes, que gostaríamos de esquecer. Ninguém quer lembrar mais dessa cena. Nossa, sofremos muito naquela época e tal. Esse senhor aqui, que hoje agride, talvez ele não saiba que nós vamos alternar a nossa polaridade em outra existência. Talvez numa próxima ele vai ser a vítima. Então tem uma causa. Ele sendo vítima, porque talvez aqui também, acertando um débito, né? Na verdade, o que acontece com isso aqui, ó? Ele oculta um transtorno íntimo severo, muito forte. E se nós falarmos um pouquinho dessas punições que estamos vendo aí afora, para que serve? Na verdade, são as leis humanas. Quando acontece, para acertar a dívida com a sociedade. Então já dá para entender alguma coisa. Aí nós vamos um pouquinho à frente. Aí tem que falar de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? Veio só falar palavras bonitas? Veio só dizer, nossa, vocês vão ter vida eterna? Não é isto. Ele veio pegar a nossa ignorância e apacentá-la. Esclarecer. Falar, gente, escuta, existe uma verdade. Essa é a verdade. E que está brotando com mais força nos dias de hoje. Muito mais força, que foi o Mauro falou. Nós vamos citar aqui um pouquinho à frente. E ele veio, é interessante nós entendermos isso aqui, ó. Ele veio para os fracos, doentes. Veio também para nós, mas veio principalmente para esses aqui, que não estão perdidos. Sabe qual é o lugar do mundo onde tem um monte disso aqui, ó? Principalmente isso aqui? O Brasil. Por isso que nós estamos vendo tudo isso daqui. Imagine o sofrimento do anjo Ismael, que é o governador do nosso país. Jesus falou para ele assim, Ismael, prepara aí que vai receber uma galera pesada. Meu Deus, tem que vir. Tem que descer. Eles precisam ter as mesmas chances que todos nós temos. As mesmas. Então,
Quando ele fala que vinde a mim, mas eu vou lá, mas eu vou fazer o quê? Vinde a mim, mas vinde fazer o quê? Vem aprender comigo. Vem tomar da minha água, do meu ensinamento. Aí você começa, mas peraí, o que eu tenho que fazer? É que nós vamos falar um pouquinho à frente. O Evangelho é algo novo. Não vem punir ninguém. Deus castiga? Não. Deus perdoa? Não. Não perdoa? Não perdoa, porque não ataca ele, ataca nós. Fruto nosso, das nossas ações contra nós mesmos, ou a favor. Essa é a boa nova. Essa que conhecereis a verdade, ela vos libertará do quê? Para um mundo ascendente, mundo de luz. Temos capacidade de pensar mais à frente um pouco. Não dá para mais ficar naquele intervalo berço-túmulo, berço-túmulo. Não dá mais. É muito pouco. A vida perde sentido e significado. Os mais espertos, entre aspas, levariam vantagem. Essa é a conquista da verdade. Mas e hoje? Essa alma moderna que estamos aqui vivendo, ela encontra muitas dificuldades científicas e frente às igrejas. As igrejas vão falar de todo tipo de culto, sem crítica nenhuma. Mas, às vezes está em incoerência de ideias. Não aceito um, não aceito o outro. Desordem de consciência, anarquia moral, social, né? É o que a gente encontra muito. Então, aí o que acontece? É o pessimismo. Ai, nada vai dar certo, eu só sofro no nosso tempo. Aí, em frente a isso, nós encontramos então isso aqui, ó. Quem lembra do comercial de margarina? De manhã, todo mundo sorrindo, bom humor, café da manhã gostoso, alegres, todo mundo, né? Não tem esse comercial da margarina? De manhã, sentados à mesa, olhamos para aquilo lá, aí olhamos para a nossa família. Que pessoas diferentes. Minha família não é isso. Não é isso. Essa disparidade, eu pergunto, onde que eu vim parar? Tem algum erro no meu programa reencarnatório. Quando eu vim para nascer, será que não era para eu nascer aqui? Eu nasci aqui? Tem alguma coisa errada. Não é isso que a gente pensa? A gente pensa isso. Na verdade, eu queria estar em outra família. Aí a mulher olha, que marido bom da vizinha. Nossa, como ele é bom. E a vizinha pensa o mesmo, como o marido dela é bom, né? E aí nós perguntamos, como é que eu vou chegar nisso aqui? Que caminho que eu tenho que fazer? Primeira coisa, aceite a tua família. Primeiro. É o que nós queremos? Às vezes não, mas é que nós precisamos. Nós precisamos dessa família que está aí, desse jeito. Quanto mais eu desenvolvo a capacidade, então, de compreender, de sentir, mais amplia os horizontes de amar e de servir. Sem esperar ser servido, sem esperar ser amado. Então, se nós saímos daqui hoje confusos,
Essa é a ideia. Meu Deus, onde é que eu tenho que me situar? Não é a ideia, que bom, vou para a família da margarina. Não é isso. É a ideia da compreensão, olhar um pouquinho com os olhos diferentes, menos críticos, mais compreensivos. Aí tem um livro lindo, quem não leu devia ler. Todos que já estão familiarizados conhecem, Nosso Lar. E nesse livro, Dona Laura conta que tem 3 tipos de relacionamentos. Primeiro, almas gêmeas. Não é aquele gêmeo que você vê univitelino, não é isso não. Não quer dizer que foram criados simultaneamente, não é isso não. E sim, parecidos, de gostos, de atitude, de tendências, de objetivos. Essas são almas gêmeas. Não confunda que os gêmeos, às vezes, quando acontece de nascerem gêmeos, é muito mais acerto. Bom, nós vamos falar. Depois, as almas afins, o outro tipo, né? Eu estou falando de relacionamento, que já tem alguma afinidade parecida, um gosta de azul, outro gosta também, mas de repente um azul mais claro. E essa daqui que está em letras maiores, que são as grandes ligações de resgates. Vamos dizer em outras palavras, acerto de conta. Onde é que nós estamos? Por isso, se nós estamos aqui, por isso que enfrenta tanta dor hoje. Por isso que estamos trombando, meu Deus, bate de frente, retorna. É o maior número. Por isso que eu disse que está bem pequenininho. Almas gêmeas são mais raras. Depois, com o tempo, nós vamos mudar um pouquinho a terminologia para cá, que é isso aqui. Algemas são o nosso grande grupo. Não são gêmeas, mas são algemas. Tá aí. E aí, nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui, ó, dessas características, desses resgates, dessas almas que lutam. Qual que é o maior problema, maior drama íntimo, de doença, de tudo que nós podemos pensar de relacionamento? Está aqui. Não tem maior no momento. Que tanto mal faz as relações. Tanto mal. E esse daqui, que é um outro que complementa, comum naqueles relacionamentos, né? Da indiferença. Ó, hoje em dia até muito, né? No celular, a indiferença. Não ser notado ou não ser notada, percebida, tocado, tocada, é pior do que ser odiado. No ódio, pelo menos, a pessoa percebe, ó, chegou a fera, percebeu. Ao voltarmos para casa, como é a resposta? Que bom que você voltou, senti a sua falta. Ou então, nossa, já chegou? Chegou cedo, hein? É. Ou então chega e não é percebido, entra, nem o cachorro nota. Então, é atenção para isto. Por que que isto acontece? Por que que isto está em evidência? Porque nós pouco fazemos o uso disto aqui. O que é isso?
É a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Né? Sentir, tentar sentir o que o outro está sentindo, ou tentando, ou passando, coisa assim. Se nós não atentarmos para isso, aquela relação que é maior que a terceira tende a piorar. Aí a grande pergunta e o grande fato: quem não já passou por isto? E aí chega com essa queixa: meu filho está usando droga. Aí nós perguntamos lá no consultório de psiquiatria: pai ou mãe, você sabe pelo menos o nome de uns 3 amigos do seu filho? Não sei. De algum professor? Puxa, não sei. Que esporte ele gosta? Que time ele gosta? Já foi a alguma reunião da escola? Não sei. Pai, será que não está a hora de você perceber que você tem um filho? Por que nós falamos isso? Porque a primeira colocação do pai é esta: não aguento mais tanto trabalho, eu só trabalho. Com essas indagações aqui. Eu trabalho tanto, eu sei. Tenho 2 empregos, também sei. Dou o melhor, do bom e do melhor, eu acredito. Mas você não descobriu que tem um filho em casa. Não descobriu. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar vínculos. O anel de casamento é um símbolo muito maior do que um simples adorno de ouro, de prata, ou seja lá o que for. É um sinônimo de vínculo. Por que você... A pergunta que eu faço sempre: por que você casou com ela, ou ela casou com você? Amor é conexão. Olhos nos olhos. Amor é dar importância. Olhar, conversar, ouvir, contestar, colocar limites para filhos, para todo mundo. Os filhos saberão que são amados. Qual que é o nosso movimento? Trazer as pessoas para nós. O dia de hoje, os dias de hoje, odiernos, é de comunhão, compartilhamento, não é de isolamento. Sempre digo: tá com dor na alma, compartilhe. Saia de casa, interaja. Nós vamos modificar aqueles hormônios que nós vimos lá no começo. Interajam. Não a depressão, o que é? Solidão, quarto escuro, silêncio. Não quero falar com ninguém. Isolamento. Só piora. Nós casamos para nos tornarmos parentes, não concorrentes. Encontramos muito nos relacionamentos concorrência entre marido e mulher. Quem trabalha mais, quem pode mais, quem não sei o quê. O propósito não é esse. E aquela outra pergunta? Não sei nem se vou falar à frente. Se não falar, eu já vou adiantar. Eu casei porque eu quero que ele me faça feliz. Equívoco. Como assim? Nós já somos felizes por natureza.
Sério? Sério. Qual é o contrário de felicidade? Uns vão dizer tristeza. Não, tristeza é o contrário de alegria. Infelicidade. In quer dizer não. Mas não há resposta. Por quê? Felicidade não tem contrário. Nós vivemos sim momentos de alegria e momentos de tristeza, que fazem parte da felicidade. Em momentos de tristeza, viajamos para dentro, que é a iluminação. E alegria, às vezes, viajamos para fora. Se eu disse que tem limites, tem limites. O próprio Deus nos colocou limites. Veja a nossa capacidade evolutiva. Se fomos colocados limites para nós, quer dizer que eu não sou amado? Não, muito pelo contrário. Muito amado. Colocando limites aos filhos, vão saber, vão sentir também que estão sendo amados. E qual que é a estratégia para isso? Como que eu começo? Onde eu vou buscar? Onde é o caminho? Quando nós falamos de Kardec, que a gente fala muito, quem não está habituado, mas é um precursor aqui do Espiritismo, então nós estudamos aqui toda a doutrina dele, nós temos estratégia. E para essa estratégia, tem essas duas grandes perguntas. Os mais antigos já conhecem de cor. Quem não conhece, vamos ler só para entender. A 900 desse livro aqui, que é interessantíssimo, é um livro sem medo de errar. Ainda muitos anos à nossa frente. Muitos anos. E na pergunta 913 desse livro, ele fala assim, ele pergunta para a espiritualidade que o fez, que o ajudou a redigi-lo, que ditou para ele. Dentre os vícios nossos, qual o que se pode considerar o mais radical? Nós já sabemos, já vimos lá atrás. Qual? Egoísmo é a resposta. Direta, egoísmo. E a pergunta 715? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Que nós temos ouvido hoje em dia, aquela doutrinação de família destruir. O que ia acontecer? O recrudescimento, o agravamento, a piora do egoísmo. Destruiu a família, volta para a parte animal. Egoísmo, volta tudo, piora tudo. Entendemos o sentido da família? Então, está aqui, como resultado daquela resposta daquela pergunta, qual que é a maior doença? Pronto. Se nós já saímos daqui entendendo isso, eu vou começar a mudar um pouquinho a direção dessa mão, tentar levar para lá um pouquinho. Emmanuel, que é o precursor de Chico Xavier, falou que isso aqui, é a hipertrofia, a exacerbação do ego. Aí eu pergunto assim, o que é uma coisa boa? Vamos falar uma coisa boa? Viajar é uma coisa boa? É. Comer uma comida saborosa é uma coisa boa? É. Ter amizade, ter amigos? É. Ter paz dentro de casa? É. Pode pensar qualquer coisa que for uma coisa boa. E que é uma coisa ruim? Tropeçar, machucar? Não. Tudo que for bom, só para você. Só para você. Isso é uma coisa ruim. Só você tem direito. Não precisa falar mais nada. Isso foi dito por Haroldo Dutra Dias numa palestra brilhante. Brilhante. E qual que é o remédio? Né? É esse aqui,
Se nós relaxarmos esses laços, as nossas doenças certamente vão aumentar. Quem conhece o relacionamento moderno já ouviu falar. Eu estou casado com fulana, mas ela na casa dela e eu na minha. Tá. E quando vocês se encontram? Sim, nós nos encontramos quando eu estou afim. Legal. E quando você não a encontra? Quando ela está mal-humorada, eu não a encontro, eu não quero, ou eu também estou mal-humorado, eu encontro. Essa é uma relação de uso e desuso. Não é sadio. Só quando eu estou bem, ou que ela está bem, que eu quero, o que ela quer. Relacionamento não é isso. Isso nunca foi, não vai ser, jamais tornar-se parentes. É uso e desuso, uso e desuso. Então, qual que é a grande pergunta que nós fazemos, né? Qual que é o mistério para viver isso aqui? Essa é a grande proposição. Saia de ti um pouquinho. Quantas vezes nós chamamos assim, mãe, pai no lar, né? Pai, mãe, vem cá, pai. Toda hora, ela ou ele precisa sair dela ou dele e ir lá atender. Nós, hoje, não temos mais o direito de dizer isso aqui, Chega, estou tão cansado, não quero nada. Cheguei em casa, quero meu canto. Chega, não quero mais nada. E às vezes dizemos. Eu estou cansado, não quero saber de nada. Você que cuide do que está lá. Ouvimos isso todo dia, ou até fazemos. E como é que eu vou fazer isso? Qual é o tratamento? Vamos tentar tirar esse espelho de nós mesmos, sabe? Estou cansado, não quero saber. Ou então, o excesso de ciúme. Não, você é meu, com a corrente bem forte, de preferência bem curta, para que eu consiga olhar o que ele ou ela está fazendo. De posse. Isso não é amor, é posse. E Flávio Gicovati, um brilhante psicanalista que não está mais entre nós, disse assim, a maioria das pessoas que tratam mal os outros, na verdade, querem enfraquecê-los e deixá-los com medo de cair fora da situação. Rapaz! Então, assim, em não aplicando isso, nós começamos a enxergar um pouco o outro. Convivemos mais com generosidade, com delicadeza, né? E a vida mostra que ela é o resultado dos nossos relacionamentos. Portanto, vamos deixar esse eu aqui um pouco de lado? Para de olhar tanto no espelho. E hoje com o celular você muda a câmera, começa a se olhar, né? Mas eu vou dizer uma coisa, um pouco de lado. Por que um pouco de lado? O ego, só para explicar, precisamos dele também. Esse ego aí, é importante quando levantarmos da cama, tomarmos um banho, escovarmos os dentes, irmos trabalhar, cuidarmos de nós. Ele é importante. O problema é o excesso do ego, que é egoísmo. É o ego que ficou doente. É isso. O grau de paz e de alegria dentro da minha felicidade vai depender do meu relacionamento. Olha o que diz a música de Tom Jobim. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. Aí nós vamos viajar um pouquinho mais, vamos no tempo. Vamos pegar o Evangelho. Está lá,
Quem já ouviu falar de Jesus e Zaqueu? Zaqueu era o chefe de publicano. O que é esse Zaqueu? Aqui tem muito simbolismo aqui. Zaqueu era baixinho, estatura. O que nós entendemos? Que ele não tinha muitas qualidades, pequenas qualidades. Ele sobe numa árvore porque sabia que Jesus ia passar. O que ele sobe numa árvore? Ele tenta se elevar, tentar suavizar. O que a gente compreende como Zaqueu dia de hoje? Todo o pessoal envolvido no Lava Jato. É o Zaqueu de hoje. Então encontra Jesus fala: Zaqueu, desce daí. Você não fica tão alto, você querendo crescer mais ou se achar melhor que os outros. Desça aqui, eu vou à tua casa hoje. O pessoal falou assim: meu Deus, Jesus vai na casa do... É como se Jesus chegasse hoje aqui e falasse assim: eu vou jantar todo com a turma do Lava Jato. Vamos pegar todas as garotas de programa, vamos todo mundo fazer uma grande refeição. Quem tem cabelo ia puxar os cabelos assim e falar: meu Deus, quem é esse? Endoidou. Então, o que hoje nós entendemos como reforma íntima, talvez o termo melhor mesmo é um renascimento, repensar. Peraí, deixa eu ser diferente, deixa eu mudar alguma coisa, que é nos dias de hoje, que nós vamos mostrar aqui. Aqui, Jesus na casa de Zaqueu, né? E ele, olha que interessante, ele não censurou Zaqueu. Não falou por cara da Lava Jato: pô, você está envolvido na Lava Jato, quanto você levou? Ele não criticou ninguém, ele amou a todos. Não é convivência, é aceitação, não é aceitação, mas viu no início que nós falamos que ele veio para os enfermos? Quem são os maiores, se não os enfermos morais? Então Zaqueu falou assim: gente, eu quero mudar, eu vou mudar, vou devolver tudo que eu peguei, chega, não quero mais isso, eu errei. Foi a primeira delação premiada da história. A minha vida agora é outra, chega. Então, essa paz que Jesus veio mostrar para ele, onde que ela começa? Ela começa no lar. Então a grande proposta de hoje é que Jesus quer entrar em nossas casas. Ele quer entrar na casa de cada um de nós, mas não é a casa física, é essa casa aqui, a casa mental. Ó, aqui, essa região, passado, automatismo, primitivismo, lá de trás, herança, mazela. Aqui, relacionamento, como é que eu lido com o dia a dia, aceito ou não aceito? Aqui, transcende, vai para a espiritualidade. Então, o que ele está falando? Gente, desça da casa, desça da árvore, melhor dizendo, da árvore da indecisão, está aqui, ó, do egoísmo. E nós na estrada aqui, nós estamos na árvore, desça daí, vem para cá, larga disto. Olha para volta de você, interrelacione-se, ceda um pouco. O que nós vamos fazer quando daqui sairmos do salão? Esquecer tudo isso? Ou vamos para casa e viajar para dentro, para receber Jesus? Ele nos elegeu como companheiros, como médiuns, auxiliares, para que nós possamos estar aqui, elevar, construir, tirar ódio, mágoa, soberba, orgulho. Nós não estamos aqui passeando. Muito mais profundo do que isso. E se entendermos isso aqui, que muitas vezes nós falamos, socorro!
nós gritamos: socorro! Vem dar a sua mão para mim que sofro. Não é a mão do Cristo, é a nossa mão, as nossas mãos. Como estão as nossas mãos? Elas apontam? Elas acariciam? Elas abraçam? Jesus olhou para Zaqueu e falou: cara, esse cara é bom, ele tem potencial. Desce daí, Zaqueu, larga de tanta arrogância, vem comigo. Eu sei que você é capaz. Então, em vez de pedir a mão do Cristo, vamos dar o que o Cristo está falando pelas nossas mãos. Só pedir: ó Senhor, nós somos as próprias mãos do Cristo. Assim ele fez com Maria de Madalena. O que era Maria da Madalena? Garota de programa da época. Mas ele olhou e falou: essa mulher tem muito potencial. Deu uma nova chance, que é o que o Mauro falou. Nós temos no nosso DNA a semente do bem e a semente equivocada. Depende, qual que cresce? A que você adubar, jogar água. Então, o Espiritismo, essa doutrina intrigante, profunda, extensa, ela não se apega ao passado. Aí eu esqueça. Eu vou lá na casa espírita que eu quero saber quem eu fui. Para quê? Gente, nós estamos na melhor fase das nossas existências. Todos nós. O que é você hoje é o melhor do que você já foi, de todas as suas N vidas. O que são? Fala um santo qualquer. Santo Antônio? O que é Santo Antônio? São pecadores que não desistiram. Santa Teresinha? Pecadora que não desistiu. Todos nós, vou dizer, todos nós estamos condenados aqui, hein? Todos nós. Infelizmente, vou ter que dizer isso. Nós vamos ser anjo um dia. Não tem saída. Então, a pergunta que nós fazemos: é difícil para nós chegarmos lá? Às vezes perguntamos, é tão difícil, mas será que não somos nós que estamos dificultando a vida para com eles ou com eles? A dificuldade é daqui. Então, a partir de hoje, de sair desse salão, tem alguma coisa que nós vamos provocar a todos. Jesus está dentro do seu lar. Disfarçado, aqui ele está, vai escolher um desses aqui para ficar disfarçado. Dentro da nossa casa. Vamos tentar descobrir? Como? Mudando de atitudes. Existe uma colocação interessante, que é a queixa de uma pessoa que chegou e falou: eu não aguento mais minha casa, eu não aguento mais, não aguento mais. Foi no terapeuta, o terapeuta falou assim: eu vou na casa espírita, buscando descobrir, porque às vezes a pessoa vem aqui para descobrir, com curiosidade. O atendente disse assim: meu Deus, cara, o que foi? Jesus está no seu lar. Quem é? Não sei, descubra. Está lá, estão dizendo aqui, está falando aqui que está no seu lar. O cara ficou intrigado, meu Deus. Morava com um parente, com cunhada, todo mundo. Ele chegou em casa, a primeira coisa que ele brigava era com a cunhada que morava lá. Ô cunhada, como vai? Ela olhou, meu Deus do céu. E olha, eu quero dizer que eu gosto muito de você. Aí no dia seguinte foi o filho: ô filho, desculpa brigar. Depois a esposa:
obrigado, tal. Aí ele chegou lá, voltou para a casa espírita e falou, mas meu Deus, eu não achei ainda. Calma, você vai descobrir. Aí ele trouxe a família. Falou assim, eu quero descobrir quem é que está Jesus. É você? É você? É você? Não, eu não sou. Não, mas não tem ninguém. Tem. Então, com essa mudança, eles mudaram de atitude. O que eles estão fazendo? Aquilo que o Mauro falou lá no início, que hoje a psiquiatria, eu fiz essa pergunta, como é que você chama essa mudança? Ele fala, olha assim, ó, essa imagem é muito rica. O DNA, com o esclarecimento evangélico, chama desmetilação. Não se preocupe com o termo, mas a ciência fala desmetilação do DNA. O que é isso? Eu pego o DNA que eu era, mudo, melhoro, dou uma lapidada nele, tiro a mazela e melhoro o DNA. Isso é capaz, a ciência falou isso, eu fiquei, só que o termo que a ciência usa na psiquiatria, eles falam assim, mas o que faz mudar? O que faz mudar? Fazer o meio ambiente. Somos nós. Através da informação, que essa é a verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é isso. Não tem outro segredo maior. Por isso que, quando a gente coloca, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Em fazendo isto, lá na frente, quando nós botamos aqueles neuropeptídeos, nós vamos automaticamente melhorar. E a autocura, muitas vezes, não é física, ela é íntima, para a posteridade, para o tempo. Olha que interessante, pensa um pouco no amanhã, esqueça do túmulo, não tem sentido a vida, não tem significado acabar lá e o que você fez? Acabou ali. Gente, não dá mais. Se perde tudo? Não. Então seria o mundo dos espertos? Também não poderia ser, seria, mas não é. Tem muito mais além do que a gente possa imaginar. E nós estamos apenas engatinhando, estamos colocando a mão ali na espiritualidade. Que nós vamos terminar trazendo duas imagens que... Essa imagem do nosso querido, quem não conhece, querido Chico Xavier, depois que passou para o plano espiritual, foi recebido por Jesus. E aqui Allan Kardec, o precursor, o estudioso, o professor, e o maior médico que o Brasil já teve, e junto com ele, Jesus. Essa é a viagem de hoje. Íntima. Eu vou mudar. Não vou apontar. Não vou cobrar. Eu vou permitir ser diferente. Eu vou renascer. Com paz. Apacenta o teu coração, meu amigo. Calma. Sinta a presença do Pai tocando em cada um. Que é o que nós dizemos quando a pessoa... ninguém gosta de mim. Eu falo, não. Você é muito amado ou amada. Muito mais do que você possa imaginar. Profundamente mais do que seu sequer capacidade de raciocínio possa ter. Mas... Onde você está? Como? Fazendo o que você está fazendo. Não precisa, não tem valor porque um fulano tem na área A, B, C ou D. Congresso da AME, médico, talvez os maiores devedores. Talvez lesamos lá atrás de montão. Portanto, goste de você, como você é. Se tem um narizinho assim, narizinho assado, careca, não é. Goste de você. Não é arrogância, não é prepotência, mas goste de você. Eu não tenho espelho, tenho celular. Muda a câmera.
Olha, gosta de você, para que eu possa gostar do outro. Como é que eu vou gostar do outro se você não gosta de mim? Então, goste de você. Se ame. Porque está aí a realização divina. Cada um. Vamos seguir à frente. Servindo, trabalhando, amando, esperando e confiando. Não tema. Muita paz a todos.